Boa noite a todos. Então, agora o Frederico Bayer vai apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. O trabalho ele realizou na sua propriedade e está intitulado Análise do efeito da colheita da planta de milho com diferentes modos de processamento. Você tem 20 minutos, Frederico, para fazer a sua apresentação. Boa sorte. Tranquilo. Obrigado, Mara. Uma boa noite a todos. Meu nome é Frederico Bayer e nesse trabalho, como a Mara comentou, eu tive ela como orientadora e o supervisor foi então o Marcelo Miller, que é o técnico da Emater do meu município, que ambos me ajudaram bastante em todo esse trabalho. Então, o trabalho em si foi realizado na propriedade do meu pai, Marcelo Bayer, que é localizada na linha Franca, no município de Westfália, conta com 31 hectares atualmente, e o foco é na bovinocultura de corte. E essa bovinocultura de corte é realizada em ciclo completo. É importante dizer isso porque é um caso de sucessão familiar, né, que muitos talvez vocês estejam passando ou vão passar. Então, o objetivo geral do meu trabalho, resumidamente, foi eu comparar a tecnologia do processamento da silagem de milho com a qualidade dessa silagem. E, nos objetivos específicos, foi avaliar as perdas que eu tenho de milho nos dejetos dos bovinos com a tecnologia dessa produção. E o outro objetivo específico, relacionar as características físicas e químicas do meu milho comparado com a tecnologia de produção utilizada. Então, um pouco da introdução, né? Tudo começou no Egito Antigo, há 1500 a.C. Isaías já comentou no Antigo Testamento que os bois e os jumentos comeram foragem verde, salgada e curtida. Depois, Cato, ele comentou, um historiador romano, né? Ele comentou que os romanos colocaram foragem verde em um buraco e cobriram com esterco, ou seja, eles iniciaram o processo de fermentação da silagem. Então, como podem ver, é uma prática muito antiga, só que a gente ainda não dominou totalmente essa prática. E ela é muito utilizada, a produção de silagem de milho, para intensificar os sistemas produtivos. Por quê? Porque entre 100, um pouquinho mais dias, eu já tenho uma matéria ensilada pronta para eu tratar para os meus animais. E no caso das pastagens, eu preciso ter pasto o ano todo, os 365 dias eu tenho que produzir aquela pastagem. Como foi no exemplo desse ano, houve essa seca, que é uma das maiores da história, onde eu não tive uma produção de pastagem boa a partir de dezembro. Já na silagem de milho, chegou em dezembro, eu já consegui fazer algum corte e ensilar alguma matéria, o que dá uma tranquilidade para o produtor, porque ele tem um estoque diferente da pastagem. Então, o milho é o material mais utilizado, né, para produzir a silagem. Por quê? Porque ele tem um bom teor de matéria seca, né, um baixo poder tampão e tem um rendimento muito bom, toneladas por hectare. E com isso, o milho foi uma das culturas que mais evoluiu nos últimos anos, justamente por ser o material mais utilizado para a produção de silagem e também grãos. O que foram essas técnicas de evolução? Redução do espaçamento entre plantas e entre as fileiras, adubação nitrogenada, o cuidado do solo, adubação verde, que foi muito introduzida, e isso tudo favoreceu esse crescimento, né? E a utilização de novas tecnologias, como no exemplo do meu trabalho, eu utilizei uma tecnologia que então não estava sendo utilizada, que é uma mudança no processamento dessa planta, que foi comparar a máquina automotriz e uma máquina tratorizada. Então, quando eu trato do tamanho de partículas, eu posso botar minha silagem no nível muito alto, mas posso colocá-la também no nível muito baixo, de qualidade. Então, um pouco para introduzir vocês dentro do assunto, falar um pouco do tamanho de partículas. Quando eu tenho processamento reduzido na ensilagem, ou seja, quando eu tenho tamanho de partículas muito grandes, o que isso vai acontecer? Vai ter sobra no coxo,
vai ter a seleção do alimento pelo animal e um baixo teor de consumo de fibras, o que pode ocasionar acidose futuramente. Porém, o processamento excessivo da silagem também não é bom. Quando eu tenho um tamanho de partículas muito pequeno, o que acontece? Tem uma menor taxa de digestão, consequentemente, uma menor taxa de salivação do animal, o que acarreta? Ele libera menos bicarbonato e isso resulta na queda do pH ruminal, conhecido como acidose também. E um outro caso interessante é problemas de laminite, quando eu tenho processamento excessivo. Muitos acham que quanto menor o tamanho de partículas que a máquina consegue deixar, isso vai ser bom para o animal, mas na verdade não vai ser. Então, aqui eu peguei uma imagem do grão de milho e podem observar que ele está fracionado em 4 partes, assim que deve ser a ruptura do tamanho das partículas do milho. Se eu tenho somente uma fissura no meio do grão, eu não consigo ter o aproveitamento ideal do meu animal. Então, eu preciso que a máquina quebre esse grão em 4 partes. O que me leva a utilizar uma nova tecnologia que não está disponível nas máquinas tratorizadas. Agora está entrando alguma tecnologia, mas usualmente ela não é utilizada. Então, o grão do milho é composto em 4 partes. Quais são essas? O pericarpo, que é o envoltório do milho, que ele dá proteção para o grão. O endosperma é o que eu quero, é o amido, que traz energia e que produz o leite e a carne do meu animal. É isso que eu preciso. Isso que eu preciso quebrar e preciso oferecer para o meu animal. Então, esse é um exemplo de máquina tratorizada. Ela é caracterizada por o quê? Por ser usada em pequenas áreas. Ela tem um baixo rendimento e, por outro lado, ela precisa de um menor investimento para tu adquirir ela. Mas ela não rende tanto como essa máquina da imagem, que é utilizada em grandes áreas. E como no milho tu tem uma janela pequena de corte, por questão de chuva, tu precisa acelerar o processo. No caso, se tu deixar o milho uma noite sem lona e sem deixar ele fermentando já, tu perde muita qualidade na silagem. Com essa máquina tratorizada, que está muito comum nos dias de hoje, tu consegue fazer essa silagem em um menor tempo. Assim, tu consegue já iniciar a fermentação e manter uma boa qualidade da minha silagem. E, porém, tem um alto custo inicial, se tu quisesse adquirir alguma dessas máquinas. Porém, se tu comparar, se tu terceirizar o serviço, como eu vou mostrar depois do meu trabalho, ela vale a pena. Então, esse é o mecanismo o corn cracker. Toda a massa ensilada, incluindo os grãos, passa nesses 2 rolos que eles amassam, trituram todo o material que passa por ali. Ele deixa um tamanho de partículas ideal, mas ele consegue quebrar os grãos. Por quê? Porque ele possui ranhuras que correm em sentido contrário, esmagando totalmente o grão. Então, a metodologia. O milho foi semeado na metade do mês de agosto. É a variedade que eu não quis levar muito em consideração, porque para não favorecer nenhuma outra marca, como na máquina automotriz tratorizada, sem fazer propaganda, sem usar nome, né? Só para mostrar que o mecanismo presente na máquina pode mudar toda a qualidade da minha silagem. Né? Foram 18 hectares totais, 10 da máquina automotriz e 8 cortados com a máquina tratorizada. Depois disso, o silo foi armazenado a silagem foi armazenada em 2 silos e foi vedada por 45 dias. Por que 45 dias? Porque autores afirmam que em 30 dias tu tem uma massa ensilada boa, totalmente fermentada. Mas eu passei um pouco disso e deixei 45 para garantir, para não haver nenhum favorecimento a uma máquina ou outra máquina. Depois foi feita a análise química da silagem, ou seja, fui nos 2 silos e peguei 5 pontos de cada silo. Misturei
e botei em um saco plástico que foi enviado para amostra depois. E, então, a metodologia. Para eu saber o tamanho das partículas que eu tive em uma máquina e na outra máquina, eu peguei 5 pontos de cada silo, do silo cortado com a máquina automotriz e do silo cortado com a máquina tratorizada. Então, totalizando 400 gramas de cada silo. E daí eu coloquei nessa série de peneiras, chamada Penn State, e fiz agitações nela. E 5 agitações em 8 séries. Ou seja, dependendo do tamanho da partícula que eu vou ter, ela vai caindo. São um conjunto de 3 peneiras. Então, na última peneira eu vou ter as partículas muito finas. E em cima eu vou ter as partículas muito grandes, compridas, muito fibrosas. E por último, na metodologia dos dejetos retidos, eu peguei 2 unidades animais, 2 animais, da raça holandesa, com idade parecida. Por quê? Para não haver também nenhuma diferença lá na frente. Para não dizer que aquilo ali foi o que favoreceu um resultado ou outro. E eu alimentei eles por 15 dias com a máquina automotriz e 15 dias com a máquina tratorizada. E depois, os dejetos que eles faziam, eu coletava e colocava nessa série de peneira que era submersa na água e fazia algumas agitações. O que essa peneira me dizia? Quanto milho e quantas partículas segmentadas eu teria em cada peneira. Isso já me indicaria quanto milho me sobraria no animal, quanto milho não seria aproveitado pelo meu animal. E para finalizar, porque eu posso ter a melhor tecnologia, mas se essa tecnologia não entrar no bolso da pessoa que eu quero induzir, no caso, o produtor, eu não vou ser aprovado. Então, para não haver nenhuma disparidade, eu fiz a metodologia dos custos. Eu fiz a soma das despesas diretas, que foram iguais para as duas culturas, para os 2 tipos de máquinas, né? E 100% dos serviços terceirizados foi calculado. Por quê? Muito produtor, ele tem uma máquina tratorizada e ele não conta no que ele gasta com ela, a depreciação dela e quanto ele vai precisar para comprar uma nova depois da vida útil dela. Então, esses fatores foram tudo colocados numa lista e depois saber quanto me custou a máquina automotriz e quanto me custou a máquina tratorizada. Então, esses foram os resultados nas características químicas das silagens. Não houve tanta disparidade nesse sentido. A máquina automotriz e a máquina tratorizada não tiveram diferenças significativas. Aqui, para vocês, onde tem esse jogo, esse traço aqui do lado da letra A, eu vou ter a letra A e a letra B. O que é isso? É a diferença estatística. O que eu posso, com isso, eu posso afirmar com certeza que aquele resultado foi melhor ou que ele foi pior. Se eu tenho A e A, é sinal que não houve diferença estatística. Se eu tenho A e B, é sinal que o meu valor A foi melhor que o meu valor B. Só para especificar isso para vocês. Então, aqui não houve muitas diferenças. O que mudou foi a presença do amido. Na máquina automotriz foi maior do que na máquina tratorizada. Por quê? Porque o processamento da máquina automotriz é um pouco melhor. Ele consegue fazer essa ruptura do grão de milho, como eu mostrei anteriormente. Então, eu tive um valor maior de amido na máquina automotriz. Depois, no tamanho das partículas da silagem de milho, aqui que entrou o grande X da questão. Na primeira peneira, onde ficariam as peneiras, a porcentagem de silagem mais comprida, mais fibrosa, eu tive na máquina tratorizada um valor muito maior, de 20,33%, comparado com apenas 4,81% da máquina automotriz. Isso é uma diferença muito grande. Já na segunda peneira, a segunda peneira, o que eu quero? É aquela partícula que não é muito grande e não é muito pequena. O que vai me dar uma boa saúde animal e bons resultados de leite e carne.
né? Então, a máquina automotriz teve um valor muito maior e dentro dos padrões do que a máquina tratorizada. A máquina automotriz ficou com mais de 80% nessa peneira, enquanto que a tratorizada ficou só com 50%. E, por último, nas partículas excessivamente picadas, na terceira peneira, eu tive valor maior na máquina tratorizada, o que não é bom quando tem peneiras muito finas, muito moídas, eu não vou ter um bom aproveitamento na saúde do meu animal. E depois das partículas retidas nos dejetos dos bovinos, houve algumas diferenças, né? Na primeira peneira, onde ficaria a fração mais fibrosa, né? A máquina tratorizada teve um valor muito alto. O valor ideal é menos que 10. A máquina tratorizada apresentou 53%, quase 54%, né? Um valor 5 vezes maior do que o que seria dado como ideal na retenção. E a máquina automotriz foi então de 30. Também não foi tão bom como deveria. Por quê? Porque só foi usado a silagem. Não foi feita uma dieta completa para eu ter esses valores. Porque eu só queria destacar a silagem. Se eu colocasse algum outro alimento, ração ou qualquer proteinado, talvez eu ia induzir alguma coisa que eu não quisesse, que ia interferir no meu resultado final. Então, por isso, esses valores estão altos. Na segunda peneira, a máquina tratorizada foi um pouco menor. Por quê? Porque bastante de toda a amostra que eu joguei dentro daquele balde ficou na primeira peneira já, então não sobrou muito para as outras. Então esse resultado engana um pouco. E na última peneira, a máquina tratorizada também foi menor. Ou seja, na última peneira eu preciso da maior concentração possível. Por quê? Porque vai significar que ali eu estou tendo um aproveitamento do meu animal enquanto ao alimento que eu estou oferecendo a ele. E a máquina automotriz foi um pouco melhor, 31%. Então, os custos. Muitos pensam e até dizem que a máquina automotriz se torna cara. Ela dá um valor alto, querendo ou não, mas se tu tem uma máquina tratorizada, tu tem que também usar como tu tem que ser justo contigo mesmo, porque tu tem uma máquina, aquilo ali te custa para tu usar e te custa para tu manter essa máquina e depois tu fazer a reposição dela. E aqui os serviços são 100% terceirizados. Nos insumos, eu usei o mesmo valor, porque foi o mesmo valor para as duas culturas, né? Depois os tratos culturais igual às duas culturas, e depois a colheita, que começou a mudar. Outra coisa, respeitando a capacidade de colheita das duas máquinas. A máquina automotriz pode fazer 1 hectare em pouco mais de 20 minutos. Uma tratorizada leva de 6 a 8 horas para cortar 1 hectare, seguindo como deveria ser, o que não acontece muito na região, porque eles precisam acelerar o processo, então elas andam numa velocidade acima e isso dá um resultado enganoso no final. Mas sendo justo com as duas máquinas, o valor da máquina tratorizada foi muito maior que o valor da máquina automotriz na colheita. E daí o custo total disso, dos insumos, tratos culturais e colheita, foi 4.517 para a máquina automotriz, 6.134 para a máquina tratorizada. E o que me deu? Me deu um custo reais por tonelada de massa verde de R$ 90 para a máquina automotriz e um pouco mais de R$ 122 para a máquina tratorizada. Ou seja, a cada tonelada eu tive uma diferença de um pouco mais de R$ 30, que favoreceu a máquina automotriz quando comparado à tratorizada. Então, os resultados. As análises químicas, como eu mostrei, não apresentaram diferenças expressivas, só um pouco na questão do amido ali que variou. A máquina automotriz destacou-se pela homogeneidade, ou seja, pelas partículas igualitárias que ela apresentou na colheita, né? É isso que eu preciso, não posso ter uma diferença muito grande. E a resposta do aproveitamento da silagem foi maior para a máquina automotriz. Por quê? Porque ela teve valores menores na primeira peneira e valor superior na última peneira, o que foi destaque dessa máquina também. E o corte da silagem pela máquina automotriz apresentou um menor custo ainda.
Ou seja, ela foi vantajosa em todos os sentidos, desde do tamanho das partículas que eu vou ter na minha silagem e até o custo que eu vou ter, que eu vou precisar desembolsar para eu ter minha silagem feita. Então, os agradecimentos da minha família, a minha orientadora Mara e ao meu supervisor Marcelo Miller. Então é isso, espero que tenham gostado da apresentação. Se precisarem de algo, é só vir falar comigo, que eu estou disposto a ajudar. E é isso. Eu espero que esse trabalho tenha ajudado vocês e ajudem vocês, produtores, a mostrar que uma pequena diferença no processamento da minha silagem pode mudar muito lá na frente, na qualidade final. Isso aí, Mara. Parabéns, Frederico, pela apresentação e pelo trabalho, né? Então, só comentando para vocês que estão assistindo o trabalho do Frederico, então, propôs que ele fez, o seu trabalho de conclusão de curso, ele é um trabalho inédito, porque a gente pesquisou trabalhos, inclusive de graduação, não tem nada ainda disponível, e é uma metodologia que, uma tecnologia, né, que está se popularizando na nossa região, porque cada vez mais a gente já vê essas máquinas automotrizes disponíveis. Então, o Frederico, como vocês puderam observar, ele fez uma revisão teórica muito bem elaborada e fundamentada, que ele conseguiu explicar os principais resultados que ele obteve, então. E como vocês observaram também, ele teve um cuidado, um rigor em seguir uma metodologia científica de modo que ele não interferisse também nos resultados, porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente não pode ter preferência por um determinado resultado, influenciar. Então, ele tomou todos esses cuidados para tentar trazer esses resultados inéditos. Como a nossa região ela é uma bacia tanto produtora de leite, como também tem propriedades com confinamento de gado, a qualidade da silagem é algo muito importante, porque muitas vezes o produtor ele cuida cuida do plantio, do solo, e no momento de colher alguma instabilidade no clima, então ele corre com a colheita, né? Como bem comentado e salientado, porque as máquinas tratorizadas elas não têm a capacidade de uma automotriz, só que o processamento muitas vezes não é bem feito, então todo aquele trabalho que foi feito daqueles meses daquela planta no campo pode ser desperdiçado e não bem aproveitado como mostrou o trabalho. E, além do mais, pode-se dizer para vocês que estão assistindo, daqui a pouco vão ter ideias na propriedade de vocês e de tentar conseguir implantar algumas melhorias. O Frederico fez estágio na propriedade dele, é uma forma de provar para a família dele a implementação de uma nova tecnologia que vai trazer, além de ganhos técnicos, ganhos econômicos. Então, sempre associando os dois fatores, porque muitas vezes só um ganho técnico não é suficientemente se ele não vier acompanhado de um ganho econômico. Então, era isso. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, então, estamos à disposição para tirar dúvidas. Isso aí.